Olá, pessoal! Continuando o assunto da Segunda Guerra Mundial, especificamente agora a gente vai tratar das causas e do desenvolvimento da guerra. Iniciando aqui com os personagens da guerra. Quem vai ficar do lado de quem? Bom, primeiramente a gente vai tratar do eixo. Como a gente viu nos slides anteriores, na aula anterior, a gente viu que a Alemanha ela já estava se organizando há muito tempo. Que Adolfinho não pensava em outra coisa a não ser provocar uma guerra. Ele já provocou desde o início do século XX, mais ou menos depois da década de 30, uma reorganização do mapa da Europa. Ele começa a conquistar territórios e, indiretamente, a provocar as nações, principalmente Inglaterra e França. Ele começa a dominar territórios ali em volta como uma forma de provocar uma irritação. Mas essas nações, elas não estavam preocupadas com isso. Elas estavam na delas, investindo, como eu disse para vocês, em armas, né? O que a gente chama de paz armada. E aí, o Japão também estava bem preocupado em provocar um novo conflito. A Itália vai na aba dos dois. E aí a gente forma o que a gente chama do eixo, né? Liderado pela Alemanha. A Alemanha, ela estava ali em volta, conquistando alguns territórios que eram interessantes para ela. E o principal território mais cobiçado era o que a gente chama hoje da Polônia, chamado Corredor Polonês. É onde a Alemanha vai provocar ali a Segunda Guerra. Por quê? Porque ela se interessava pela Polônia, porque a Polônia ela tinha um grande número de judeus. Lembra que eu falei para vocês que o nazismo perseguia principalmente os judeus? E é ali na região da Polônia que vão ser criados o maior número de campos de concentração, onde vão acontecer as maiores atrocidades da humanidade, depois da escravidão dos negros africanos, claro. Então, dia 1º de setembro de 1939, o exército alemão invade a Polônia e aí ele vai provocar automaticamente a Segunda Guerra Mundial, onde o Hitler vai, assim, provocar o que a gente chama da autodestruição da Alemanha a partir de então. Por quê? Porque ele vai provocar duas grandes nações que vão se unir, a França e a Inglaterra, e substancialmente outras grandes nações que vão se unir a elas. E vamos criar aí dois personagens, alianças políticas militares centrais desse período. Bom, os aliados vão ser liderados principalmente pela Inglaterra, pela Rússia, pela União Soviética, desculpa, e pela França. E o eixo, como eu mostrei anteriormente, Alemanha, Itália e Japão. Essas duas grandes forças políticas vão reorganizar o planeta, né? Porque, prof, por que Segunda Guerra Mundial? Mundial porque todos os países, praticamente do mundo inteiro, vão participar desse conflito. Mas como assim? A África vai participar? Vai. Porque a África, nesse período, ela estava como se fosse uma panela de pressão. É o período onde grandes nações da África vão estar provocadas a alcançarem sua independência. E aí todas essas nações europeias que eu disse para vocês sobre o imperialismo vão estar se posicionando direta e indiretamente. Então o mundo inteiro vai estar como, sabe aquele, o vulcão em erupção? É exatamente isso a Segunda Guerra Mundial. Até o Brasil vai entrar no conflito. Países da Ásia, países aqui da América do Sul, países aqui lá dos Estados Unidos, que vai entrar na guerra também. Então por isso Segunda Guerra Mundial, porque o mundo inteiro entra em conflito. Combinado? Liderados. É como se todo mundo fosse obrigado a escolher um parceiro. Ou eu fico do lado do eixo, ou eu fico do lado dos aliados. Ou seja, ou eu fico do lado do capitalismo, ou eu fico do lado do nazismo e do fascismo. Bom, o eixo vai de 1939 a 41 fazer o que a gente chama de guerra de movimentação. Por quê? Porque o Hitler ele vai
invadir e conquistar vários territórios, como eu disse, dentro da África, dentro da Europa, onde esses territórios vão ser, ele vai tomar posse desses territórios, né? E aí a Itália vai, dentro do eixo, participar da mesma maneira. O Japão, como eu disse para vocês, ele vai entrar na guerra em 1941 com uma ousadia tremenda. Ele vai invadir uma ilha no Pacífico, no Oceano Pacífico, nos Estados Unidos, próximo ao Havaí. E essa ilha vai ser conquistada pelos japoneses de uma forma estrondosa, onde os Estados Unidos jamais pensava ver essa invasão. Tem o filme, galera, assistam. É um romance também muito interessante. E isso vai provocar os Estados Unidos, que até então estava fazendo o quê, prof? Que a prof falou? Fornecendo armas, emprestando dinheiro, importando alimentos para a Europa. E aí, quando o Japão resolve invadir, epa, peraí, agora vocês nos provocaram. E aí a gente vai ter uma nova fase da guerra com a entrada dos Estados Unidos. Mas, prof, eles vão entrar de que lado? Do lado dos aliados. Ou seja, o Hitler vai estar ainda mais com a batata quente. A coisa vai ficar feia para ele. Porque a Segunda Guerra Mundial, de 41 a 45, vai começar a haver o que a gente chama das derrotadas do eixo. Até então, com a guerra de movimentação, o Hitler estava só se dando bem. Porque o exército alemão estava sendo muito eficiente. Como se fosse uma brincadeira de pique-esconde. Eu invado aqui, quando o exército dos aliados chegava, ele já tinha saído. Entendeu? Então, quando chega 41, o Japão invade os Estados Unidos, o eixo estava se sentindo o rei da cocada. Eles achavam que jamais eles iriam perder a guerra. Porque eles já tinham conquistado muita coisa. E aí, eles vão fazer a mesma situação de Napoleão lá na época do Império Napoleônico. Eles vão invadir a União Soviética. E, gente, ninguém invade a União Soviética na história. Vocês podem observar. Napoleão vai com um exército de quantos mil soldados e volta totalmente depredado. E os alemães foi a mesma coisa. Porque a Rússia, ela é um território gigantesco, certo? Um território gelado. Então, o fornecimento de alimentos, de suprimentos para os soldados que estão invadindo a Rússia é muito complicado. Os soldados aliados de Hitler já tinham falado para ele, ó, cara, é melhor você parar aí. Porque quando ele foi invadir a Inglaterra, um país insular, fora do continente, ele precisou fazer muitos investimentos em ataques aéreos. Então a Alemanha já estava balançada e não consegue invadir a Inglaterra. E aí ele vai para a Rússia. E isso vai gerar uma derrota muito séria. É a Batalha de Stalingrado, a mais famosa, onde os Estados Unidos tinham entrado na guerra e com os Estados Unidos ninguém brinca também. E é aí que a gente começa a perceber uma nova organização de personagens dentro do mundo. Os aliados ganham essas frentes de batalha, como eu disse para vocês, e aí o Hitler resolve falar, eita, cara, tô assim, bem prejudicado dentro da situação. Então, em 1945, é um marco onde a guerra termina, prof? Não. A guerra ainda não termina, porque os japoneses, desesperados, né, lá na Ásia, começam a promover ataques que a gente chama de ataques suicidas, os famosos kamikazes. Que japonês não tinha medo não, galera. Tem um filme chamado O Último Soldado, que vocês assistam que vocês vão entender o que eu estou falando. Eram soldados extremamente destemidos por causa daquilo que eu falei para vocês na aula anterior, do tal do nacionalismo. Eles defendiam a pátria com uma força assim, que é assassina. E a gente vai ter a participação do Brasil, pessoal, na Batalha de Monte Castelo, lá na Itália, onde os nossos pracinhas vão ser cerca de 25 mil soldados que vão conquistar a região, vão conseguir a vitória, onde a batalha, o pelotão de saúde é o que vai se destacar. Em 45, como eu disse para vocês, a Alemanha e a Itália é obrigada a se render e o Japão continua ainda dentro do conflito. A guerra não termina.
Aí, os Estados Unidos, como um bobo nem nada, vai fazer com que mostrar que aqui ele veio. Alguns historiadores defendem que foi desnecessário. É quando vai haver o ataque dos Estados Unidos às duas cidades japonesas, as famosas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, que vão gerar a morte de milhares de pessoas e o Japão vai custar se recuperar. Um ataque covarde, porque a guerra já tinha praticamente terminado. Prof, o Hitler morre na guerra? Não, gente, o Hitler se mata. Ele e a esposa dele se suicidam. O Mussolini é preso e assassinado lá na Itália e os japoneses são sucumbidos com as duas grandes bombas atômicas. Pessoal, aqui é a parte das causas de desenvolvimento. Na próxima aula ficaremos com as consequências. Muito obrigada, até a próxima aula.